Voltamos com essa incrível obra onisciente, ainda acompanhando o desespero de todos após o incidente no colégio feminino. A colega do protagonista está tomada pelo medo, enquanto ele percebe algumas diferenças em relação à novel original. Intrigado, ele começa a pesquisar sobre a obra, mas uma mensagem aparece na tela do celular: essa obra não existe. Como não era uma obra popular, não havia registros em nenhum outro lugar. Então, ele se lembra do e-mail que recebeu como prêmio por ter lido toda a história. Ao conseguir acessar o arquivo, descobre que ganhou uma cópia exclusiva da obra. Surpreso e incrédulo, esfrega os olhos para ter certeza de que não se trata de uma ilusão. Nesse instante, uma janela de status surge diante dele, exibindo característica única adquirida. O protagonista nos explica que todos os sobreviventes do mundo de maneiras de sobreviver receberão uma característica única e poderão usar uma habilidade especial, como em um jogo. Confuso, ele tenta visualizar suas características, menu de características. Repete diversas vezes, mas a mesma mensagem continua a aparecer: não é possível ativar o menu de características. Irritado, ele se questiona: o que está acontecendo? Eu não posso descobrir qual é a minha característica. Sem o menu, não conseguirei entender meu próprio poder. Decidido a investigar mais, ele resolve ler o arquivo que recebeu como recompensa. Ao abrir o documento, uma janela aparece: velocidade de leitura acelerada devido à característica única. Seus olhos brilham em um tom azulado, e ele lê a obra em uma velocidade sobre-humana, descobrindo que a pequena diferença entre a novel e o que estava acontecendo era porque ele estava no vagão atrás do vagão onde a história originalmente começava. A história é clara: não há salvação para as pessoas do vagão de trás, pois o protagonista de maneiras de sobreviver será o único a sobreviver. De repente, um delinquente segura uma senhora pelo colarinho e, com raiva, grita: droga! Já me sinto um lixo e você está tentando fugir. Ele levanta a mão e a esbofeteia com força total. Vemos seus olhos vermelhos e assassinos, e o sangue espirra. A colega do protagonista está aterrorizada com a situação. Nesse momento, o ex-chefe do protagonista intervém, segurando o braço do delinquente e gritando: seu louco, como ousa? O delinquente, com um olhar de deboche, pergunta se ele quer morrer. Você ainda não entendeu a situação? Ninguém virá nos salvar, e se não escolhermos quem devemos matar, morreremos. Com uma postura de vilão e um sorriso sádico, ele continua: o mundo que conhecíamos acabou. Agora precisamos de novas regras. O protagonista pensa consigo mesmo: esse delinquente era uma criança na obra original, mas se adaptou muito rápido. Por isso conseguiu sobreviver. Enquanto isso, vemos o delinquente continuar espancando a senhora. A cada golpe, mais sangue voa. As pessoas em volta se dividem entre aquelas que se juntam a ele e aquelas que, abaladas, observam sem intervir. O protagonista impede sua amiga de agir, dizendo para si mesmo que não a deteve por covardia, mas porque ainda não é a hora. Uma explosão acontece no vagão da frente, espalhando fumaça e uma luz avermelhada no vagão do protagonista. Nesse momento, ele corre em alta velocidade em direção à senhora, empurrando o delinquente para longe, que se levanta gritando: que diabos foi isso? Nosso protagonista avista um garoto segurando uma caixa que mais parece um aquário. Ele se aproxima, tira algo de dentro e entrega ao garoto, gritando: pessoal, parem! Vocês não vão sobreviver se matarem a senhora. Todos o olham, suando de nervosismo. Descobrimos que, no mundo de maneiras de sobreviver, cada indivíduo precisa matar um ser vivo para sobreviver. O delinquente, com um sorriso macabro, levanta e diz: depois da senhora, serão os fracos e medrosos. Como você. O protagonista, então, revela uma maneira de sobreviver sem se tornar um assassino, mostrando um gafanhoto na mão: vocês só precisam matar um ser vivo. Várias mãos se estendem na direção dele. O protagonista, com um semblante de medo, sorri levemente e mata o gafanhoto, jogando a caixa para o alto. Ele recebe a conquista de primeiro assassinato e uma recompensa de 100 moedas. Enquanto a multidão se apressa para pegar os insetos que ainda restam, vemos que faltam apenas 3 minutos. O delinquente, agora mais calmo, comenta: você poderia simplesmente ter dado os insetos.
Nesse instante, descobrimos que nosso protagonista jogou a caixa para cima porque só havia 3 gafanhotos dentro. O delinquente ri descontroladamente, com um olhar psicopata, questiona: você queria ver essa cena? Não queria. Ao avaliar o caráter do delinquente, a habilidade do protagonista é ativada, e uma ficha de personagem aparece na tela. Nome: desconhecido. Idade: 19 anos. Constelação: nenhuma. Característica única: adolescente revoltado, nível comum. Habilidade única: adaptabilidade normal, nível 3. Habilidades: luta com facas, nível 1. Lado sombrio, nível 1. Resistência, nível 3. Força, nível 4. Agilidade, nível 6. Magia, nível 4. O delinquente então propõe: seja meu aliado. E uma janela surge, dizendo: você aumentou sua reputação com o delinquente. Outra janela aparece logo em seguida: você aumentou seu entendimento sobre o personagem.